Pode Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas imigrantes do Brasil que moram aqui em Madrid, na Espanha. O nosso objetivo é levar fatos curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura às pessoas, a você que tem interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. E antes de finalizar cada episódio, a gente vai trazer uma dica para quem está aprendendo espanhol. Pode ser uma dica relacionada à gramática, vocabulário. Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Bem-vindos, bem-vindas ao episódio número 1 do podcast Pode Espanha. Aqui pode tudo, né, Lê? Pode sim, pode tudo. Muito bem, então hoje nós temos um convidado especial que é o Caio Augusto Braga. Quem vai apresentá-lo é a Letícia. Lê, com você. Oi, gente, aqui é a Lê Urano. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o meu amigo Caio. E antes de ele começar a contar a história dele, só deixa eu contar a nossa história, que é muito curiosa, porque já há mais de 10 anos, lá em 2009, eu fui dar aula de inglês numa escola numa escola particular no Brasil. E o Caio era diretor, coordenador, dos professores. Então, teve um dia que ele deu um curso para explicar como que era o novo método, o novo livro da escola. E tá bom, tive contato com ele, acho que não foi nem por mais de 3 horas. E tá, corta aqui para a Espanha, mais de 10 anos depois, vou fazer o curso de espanhol. A minha professora fala: olha, Letícia, esse é o Caio, ele também é brasileiro. Aí eu olho para ele e falo: a sua cara me é familiar, né? Tu cara me suena. Você não dava aula de inglês? Daí ele: nossa, mas já faz muito tempo. Eu falei: mas não era para tal escola? Ele: é. Eu falei: eu tive uma aula com você. E aí ele confirmou, e eu nunca esqueci dele, porque ele tem um rosto muito peculiar, uma voz também. E aí, depois desse dia que a gente se reencontrou, a gente começou a sair, a ir nos eventos. A gente conheci a Pri, a companheira dele, ele conheceu o Pablo, que é meu marido, e a gente tem essa relação de amizade aqui na Espanha. Agora, como... Que legal. Caio, conta pra gente, conta para os nossos ouvintes os seus projetos de filmes. Qual que é a sua relação com os filmes, ou os documentários? Sim, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite de vocês, agradecer também aí aos nossos ouvintes, aos seus ouvintes, que hoje são os meus ouvintes também. Bom, deixa eu me apresentar, né? Então, assim, como a Lei já falou, eu tenho um passado no ensino de idiomas, né? Nós temos esse passado no ensino de idiomas, a gente trabalhou junto há algum tempo. E depois de algum tempo, obviamente, é isso, né? Eu trabalhei por muitos anos com isso, só que, juntamente com o ensino de idiomas, eu sempre tinha e trabalhava juntamente com isso, com um grande hobby, um grande amor da minha vida, que foi a fotografia, né? Então, eu desde moleque eu gostava de fotografia. Comecei meu primeiro curso de formação, basicamente não foi sobre linguística nem nada, foi na Escola Pan-Americana de Arte, na Angélica, para estudar fotografia. Na época era fotografia analógica. E é lógico, né? Então, assim, você acaba criando. Naquele momento, a gente precisa fazer algumas escolhas, e a gente vai trabalhar com aquilo que acaba pagando nossas contas, né? Então, obviamente, para você trabalhar com qualquer coisa relacionada à arte, ela é muito mais... O caminho é muito mais complicado, né? Então, eu trazia comigo a fotografia como hobby, nunca parei, nunca larguei. Na verdade, sempre acabei juntamente com a minha vida profissional, trabalhando no CNA, cultura inglesa. Eu fazia os meus cursos
com imagem, enfim, fotografia, flash, fotografia digital, comecei a trabalhar com audiovisual. E só que o tempo começa a passar e você chega um momento em que a sua cabeça ela começa a meio que te puxar para aquilo que é você tem um carinho maior, né? Porque assim, eu sempre gostei muito de idiomas, sempre foi uma coisa que eu trabalhei com muito gosto, então era uma coisa que eu sempre gostava muito de fazer. Só que aquele pedaço meu também estava me chamando mais atenção, então chegou um momento da minha vida que eu pensei, eu acho que eu vou mudar de áreas profissionais, né? Foi quando eu decidi, na verdade, realmente sair desse ramo do ensino de idiomas. Cheguei a trabalhar 10 anos no CNA, mais 6 anos depois na cultura inglesa. E toda a minha formação, né, foi em cima disso, foi em cima não só da questão linguística, mas também da administrativa para escolas, né? E só que isso, né? Não adianta, ficava me chamando e juntamente com isso comecei também a trabalhar mais a fundo na minha formação como fotógrafo e como artista audiovisual. E nesse momento eu comecei a estudar cinema também, né? Então, que é mais ou menos que tem o pé da fotografia ali. Na hora que você começa a fazer fotografia, você começa a trabalhar com imagem e você começa a ver que também o cinema ele é basicamente a fotografia em imagem e com música e com áudio e acaba sendo um caminho natural, né? Então é isso. Eu achei que era o momento de trilhar esse caminho, para o caminho do audiovisual. Foi quando comecei a produzir o meu documentário musical, que foi lançado no Inédit no Brasil em 2019, vai ser lançado na televisão agora esse ano, no Music Box, que é na NET, né? Na Claro TV, se eu não me engano, no Brasil. Vai ser lançado agora esse mês, em março. Então, o nome do documentário é Guitar Days, An Unlikely Story of Brazilian Music. Aqui está o pôster dessa belezura. Muito legal, andei vendo o cartaz, andei vendo o trailer e é bem legal, tem nomes de peso nesse documentário. Então, então é isso, né? Basicamente, todo mundo diz, todo mundo fala que a sua primeira obra ela sempre tem um quê de trabalho autobiográfico, né? Então, não acho que seria diferente comigo. Então, na hora que eu fui começar a pré-produzir o Guitar Days, ele foi justamente o Guitar Days ele mescla muito com a minha adolescência, né? Então, todas essas bandas que foram, o Guitar Days na verdade, ele é um documentário sobre as bandas brasileiras que cantam em inglês, né? Que começaram no final dos anos 80 e no grosso nos anos 90, só que mantém essa chama viva no Brasil até hoje, né? Então esse negócio de ter banda, cantar em inglês, isso era minha juventude nos anos 90, né? Então toda essa galera dessas bandas do que estão no documentário, eles eram uma galera que eu ia assistir muito, o tempo inteiro nas casas de shows em São Paulo e tudo mais. Então, para mim, foi meio que uma maneira de não só registrar um momento musical brasileiro que é de suma importância, porque foi o que abriu o caminho para o indie rock nacional, em português ou em inglês, o que acontece hoje no Brasil, são essas bandas que abriram o caminho, mas também fazer uma homenagem, né, à nossa adolescência, né? Então, revisitar aquilo que foi vivido na adolescência e acho que isso é um resultado bacana, né? Então, isso é um resultado bacana. Eu sou uma pessoa que eu trago da minha parte administrativa de trabalhar nas escolas e tudo mais,
uma preocupação muito grande com detalhe, né? Então, eu transferi toda essa minha preocupação com os detalhes da preparação e da produção do documentário, da, da preparação escolar e organização de uma empresa para a preparação do documentário, né? Então, o resultado foi um resultado que realmente atingiu as minhas próprias expectativas. Inclusive, eu achava que ele teria um bom mercado no Brasil, mas não no exterior, porque ele é um documentário que tem bastante entrevista, tem bastante texto. Então, coisa que é dita, que é falada, tem muita legenda, no exterior não tem muito, não é muito, não tem muito mercado, na verdade. Porque o pessoal quer saber, quer prestar atenção na imagem, não ficar lendo legenda o tempo inteiro, né? Coisa que no Brasil a gente está acostumado. Mas funcionou bem. A gente, o documentário ele foi exibido em mais de 10 países, foi selecionado em mais de 15 festivais pelo mundo todo. E agora é hora de ir para a televisão no Brasil, hora de abrir, o pessoal conhecer. Eu estou falando muito, pode me cortar quando quiser. Não, é que eu ia perguntar justo isso, sobre os festivais que você participou com o documentário, e acho que um dos mais importantes foi o Festival de Marbella, né? Sim, bom, ele foi especialmente importante pelo fato de ter sido o primeiro documentário que foi selecionado, já foi um festival, o primeiro festival que foi selecionado documentário, ele já foi escolhido como melhor documentário e melhor direção de documentário, né? Então, isso para abrir as portas para outros lugares, isso realmente é incrível, né? E é uma coisa que eu comento no documentário, que é um tema que é trabalhado ali, que é o fato de que no Brasil a gente presta muito mais atenção nas coisas quando elas fazem sucesso fora e não quando elas acontecem dentro do próprio país. E esse é um tema trabalhado pelo próprio Kid Vinil no documentário sobre isso, né? Nosso complexo de vira-lata, né? De que aquilo que é feito no Brasil não é bom, aquilo que é feito na gringa é. E quando alguém dá a sua chancela, dá o seu selo de qualidade fora, no Brasil o pessoal começa a prestar atenção. E eu quis fazer esse roteiro justamente, primeiro fazer uma apresentação desse documentário fora do Brasil, para depois fazer dentro do Brasil, porque eu já sabia como que é o modus operandi da cabeça do nosso querido Brazuca, e pensando justamente nisso, falei assim, esse é o caminho que eu preciso fazer, e acabou funcionando, né? Tanto que as matérias que saíram, Folha de São Paulo, Estado, Estado de Minas, Correio Brasiliense, era a matéria falando, documentário premiado no exterior finalmente chega no Brasil. Então é uma coisa de que, opa, a gente vai precisar ver. E inclusive, uma prova de que foi um tremendo de uma boa estratégia foi que na hora que a gente foi fazer a exibição em Belo Horizonte, na noite da exibição em Belo Horizonte, estava tendo Brasil e Argentina no Mineirão, no mesmo horário. Brasil e Argentina no Mineirão, e eu fazendo a apresentação do Guitar Days em Belo Horizonte, ia ser apresentação única. E estava lotado, né? Então, lotou o teatro, foi super bacana. Eu achava assim, nossa, sem chance, a galera vai pro jogo, a galera vai pro bar, ninguém Você vai foi querer ousado, documentário. hein? Né? Você foi ousado. Pois é. E funcionou super bem. Então, assim, é isso, né? Esse lance foi pensado, né? Todo o lance dos festivais foi uma estratégia pensada, mandar primeiro para Marbella. É lógico, você ser selecionado é uma coisa, você ser premiado é outra coisa. Então, você ser selecionado já é excelente. Você ter o seu filme exibido já é uma coisa sensacional.
mas ser premiado ainda. E a gente foi lá, né? Eu fui lá, chamei minha mãe, veio minha mãe, minha irmã, veio do Brasil. A minha companheira foi comigo também. Então a gente foi lá, fui lá receber o prêmio. Tava lá a Belém Rueda, ganhou, né, o Goya por Mar Adentro. Tava lá Emanuel também, o Manuel Orias também, que também é um ator super famoso aqui na Espanha. Então, essa galera tava todo mundo lá. Opa, hoje já é meu dia também. Foi bacana, foi super legal. Você tietou esse pessoal? Tirou foto? Foi Sim, cumprimentar? lógico, né? Você tá lá, você vai falar assim, opa, vem aqui, Ou vamos fingiu, trocar uma pode fingir ideia. costume. Não, que pô, é um momento legal tá numa premiação com uma galera que você vê no cinema e tudo mais, você tá ali junto como o seu colega, né? É uma coisa bem bacana. Minha mãe, nossa, ia morrer, né? Minha mãe adorou. Só pela E alegria aí, da minha mãe ali para mim já valeu, ali já foi o meu troféu. Foi bacana. E depois ali é isso, né? Depois foi para os Estados Unidos foi feita projeção em Miami, depois foi para a Rússia, foi para a Índia, foi para a Alemanha. A Alemanha também ganhou o prêmio melhor documentário em Munique. E daí foi quando a gente foi para o Inédit no Brasil, né? E o Inédit ele é o maior festival documentário do mundo, né? E eu tinha esperança de ser selecionado no Inédit, mas é muita coisa que vai para lá. É inscrição gratuita, então é procuradoria, então não é negócio de que a galera que pagou entrou, não, não adianta. A galera precisa gostar do seu documentário para você entrar. E não só gostaram e o filme foi selecionado, como também ele foi um dos destaques do festival, porque a gente teve eles ofereceram também a possibilidade de a gente fazer shows junto com a exibição do documentário, né? Então, inclusive na ocasião, porque a estreia foi no Cine Sesc, na Augusta, que é o maior cinema que eu já fui na minha vida, só não é maior do que no que eu fui em Berlim, que a tela cobre até 380 graus a tela do negócio, é um IMAX. Mas a tela do Cine Sesc na Augusta é uma coisa absurda. Na hora que eu vi o filme ali, eu falei assim, nossa senhora, meu Deus do céu. Ali que você começa, você vê todo o trabalho que você fez, toda aquela, né? Porque é um trabalho tremendo, né? Fazer um filme com pouco ou sem orçamento e com a quantidade de detalhes que você quer mostrar no seu documentário ali, é muita coisa, é muito detalhe, é muita gente envolvida, é muito trabalho. quanto tempo você levou, Caio, para concluir toda a produção? Olha, para fazer foi um ano de pré-produção e foram 3 anos de pós-produção, sendo que um ano foi só para montagem só. Foram 71 horas de depoimentos, só de depoimento, para poder transformar isso, para chegar numa montagem de 6 horas, para eu chegar nessa montagem de 6 horas, chegar e falar para o montador, falar assim, não consigo cortar mais, você pega essas 6 horas, chega numa hora e meia, o que você falar está falado e porque eu não consigo mais cortar nada daqui. Mas é isso, é muita coisa, é muito trabalho. É bacana ver o resultado final, né? É super legal ver que uma primeira ideia que você teve, ele conseguiu se tomar corpo, né? Mas, meu Deus do céu, é muito trabalho. É muito, é muito trabalho. Que legal, mas você deve estar orgulhoso do resultado, não? Sim, sim, claro, claro, lógico, né? Então é uma coisa porque quando você faz um trabalho e ainda assim você fazendo o seu trabalho sem opinião alheia, sem os outros falarem, como que tá, sem a crítica
de terceiros, você tem uma ideia daquilo que você queria fazer, né? E quando eu terminei o documentário, eu falei assim, bom, era isso que eu queria fazer. De acordo com os recursos disponíveis, era isso que eu queria fazer, era nisso que eu poderia chegar, né? Obviamente, se você tem recursos de uma Paramount, de uma Universal Studios e tudo mais, é lógico que você vai fazer um holograma do X, né? Do Michael Jackson lá, tocando o indie brasileiro, mas é aquilo. Dentro dos recursos disponíveis, eu já sabia que era num determinado esquadro que eu consegui colocar o documentário. E quando você termina e vê que você consegue fazer aquilo, isso já é um alívio, né? Porque é um alívio porque quando você entra num projeto difícil dessa maneira, existe sempre a chance de você não terminar. Existe sempre essa possibilidade, por N fatores, né? Por questão de liberação, por questão de você não conseguir os entrevistados que você precisa ter no documentário, que se você deixa de ter um ou outro, se o documentário não vale mais nada também. Você ter a qualidade necessária visual, né, fotográfica do filme, você ter a animação adequada e você ter uma boa qualidade de áudio. E tudo isso é um mundo diferente, né? Então, sempre pode dar um problema e o negócio pode não funcionar. E você precisa entender tudo disso, precisa entender tudo, cada um desses detalhes, cada um desses tramos aí você precisa ter. Você pode não ser especialista, mas precisa entender bem aquilo que você está fazendo, porque se você não vai fazer, alguém vai fazer, você precisa saber pedir. Porque você não vai pedir uma coisa que você não sabe, você não vai colocar uma coisa no seu documentário que você não sabe o que você pode colocar, porque você não tem noção daquela técnica, você não tem noção daquele artifício. Então, funcionou super bem. E daí, quando o filme começa a rodar, e você começa a receber crítica do filme, aí foi quando eu comecei a ficar mais surpreso. Eu comecei a ficar mais surpreso ainda, porque o pessoal só estava falando bem, né? Eu falei assim, pô, alguma coisinha deve ter, vamos falar, pode falar a verdade e tudo mais, mas assim, teve uma excelente aceitação, sabe? E de gente que eu nunca vi na vida, E gente que chegou, assistiu o documentário e falou assim, esse é o melhor documentário musical feito na história do Brasil. Então, assim... Olê! Pois é, então, assim, é uma coisa que realmente me surpreende, né? Ser um trabalho, um primeiro trabalho, foi meu primeiro documentário autoral, já tinha trabalhado com audiovisual para empresas, mas foi um primeiro documentário autoral, que foi um longa-metragem ainda, né? Então, eu consegui ali meio que pegar aí alguns, com cuidado no detalhe, com cuidado na qualidade também, não falhar em narrativa, porque era de suma importância. A história que eu ia contar era uma história que nunca tinha sido contada antes, então ela precisava bater com aquilo que aconteceu. Senão a galera vai começar a assistir e vai falar assim, opa, mas espera um pouquinho, não era bem isso que estava acontecendo. Não foi mesmo mais ou menos assim. E não, então assim, foi uma recepção muito, muito boa, excelente, na verdade, né? Então, e também ser bem recebido no exterior também é incrível, né? Porque é isso, também ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você. O cara chegar a te dar um prêmio e falar, o seu filme foi o melhor do ano. Então, assim, é uma coisa que dá orgulho mesmo. Ainda mais sendo um primeiro trabalho. Sendo um primeiro trabalho, já colocando o pé na porta, isso é bom. Mas isso não significa que fazer um bom trabalho num primeiro documentário, ele vai te dar uma visibilidade suficiente para alguém te bancar um segundo documentário, um terceiro documentário. Essa aí já é uma outra história. O mundo Então, audiovisual é seu complicadíssimo. primeiro documentário já foi premiado, e aí você fez um primeiro curta, que coincidentemente ou não, mas né, obviamente não é coincidência, é mérito seu,
também foi premiado, né? E esse curta você fez aqui na Espanha enquanto você finalizava o documentário, não era assim? Isso, é porque quando eu estava fazendo o documentário, eu decidi fazer o documentário exclusivamente. Então, meu tempo ele estava lá, eu estava dedicando 100% do meu tempo na produção do documentário. Então, era fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo, só que chega um momento em que você, no final da pós-produção, que você precisa delegar pro editor de áudio, que você vai delegar pro editor de arte para fazer ajustes na animação e tudo mais. Você meio fica aqui sem o que fazer, né? Então, é aquilo, eu não vou começar a fazer alguma coisa agora, eu não vou começar um outro documentário agora, tudo mais, porque eu preciso terminar esse, né? Mas até que eu ainda tentei. Mandei, inclusive, um projeto para que era da Comunidade de Madrid, que foi, inclusive, foi um dos projetos finalistas, mas no final das contas ele acabou não sendo selecionado porque eles pediam 2 anos de empadronamento na Comunidade de Madrid. E eu estava morando em Madrid há 1 ano e meio só. Então, eu fui eliminado da seleção ali. Aquilo, né? Mas teria sido uma boa, porque também era um documentário sobre música, só que seria em Madrid. Era um tema sobre um casal um casal envolvido na música desde sempre. Eles já é um casal terceira idade, já tem os dois mais de 60 anos, e eles criavam espaços para as bandas independentes tocar. Então, o documentário ele ia girar em torno da vida desse casal. E daí, é lógico, pensando nisso de o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, o que eu vou fazer agora, eu falei assim, não, quer saber, eu conhecia um pessoal aqui que estava no pedaço que falava italiano, e eu decidi fazer um curta em italiano. Eu não falo uma palavra em italiano, falo palavrão, só palavrão não, nem sei se é, eu falo cáspita, porque eu aprendi na novela da Globo. Nem sei se cáspita é palavrão. E porca miséria também, né? E daí nesse momento, falei assim, não, eu vou fazer um curta, né? Eu vou fazer um curta-metragem aqui, fiz em espanhol, falei para cada um dos atores, vocês vão traduzir as partes de vocês para o italiano e vamos gravar em italiano. Beleza. E funcionou, bacana. Ele foi exibido em 5 cidades na Itália. Foi bem bacana. Para Qual quem era nunca o fala nome do italiano, curta? para quem nunca fala italiano, é uma coisa, né? Funcionou ali também, né? Foi legal. E o bacana é que também nenhum dos atores eram atores profissionais, né? Mas funcionou legal. Foi Qual que bacana. era o nome do curta, Caio? Era Três Tre Volte? volte, que é 3 vezes. Se chama 3 vezes, que é E uma era história. sobre música também, desculpa. Não, é uma história de uma menina que perde o trabalho. Está fazendo último trabalho da faculdade lá, passa o dia fazendo o trabalho da faculdade, começa a brincar com a luz, depois feliz que acabou o trabalho, dá um apagão na casa e apaga o computador dela, e ela fica assim, ela perde o trabalho dela. Ela não sabe o que fazer, e ela procura na internet o que fazer para retomar, e nada. Daí ela procurou o que fazer para voltar no tempo na internet. E aparece o que ela devia fazer para voltar no tempo. E ela podia voltar no tempo 3 vezes. E a história falando sobre essas 3 vezes que ela volta no tempo. Daqui a pouco eu vou disponibilizar também já na internet. Já tá na hora já. Ah, que legal, que legal. Olha, deixa eu só fazer um comentário que vocês não sabem, mas
O Inédit foi o primeiro festival que eu vi aqui em Madrid e foi o primeiro festival que eu fui com meu companheiro antes da gente começar a namorar e já faz quase 17 anos que a gente está junto. Então o Inédit tem um peso muito importante na minha vida. Ah, que E eu legal, não que sabia que bacana. existia o Inédit no Brasil, eu estou vendo aqui no site, bem legal, bem Tem legal. no Chile, tem na Colômbia. Eles realmente abriram o leque. E o principal, ele é o de Barcelona, né? Que eles fazem em Barcelona em Madrid, mas a casa do Inédit começou tudo ali em Barcelona, Em né? Muito Barcelona, isso é bacana. importante para os ouvintes saberem, né? Para os ouvintes e para quem está assistindo a gente também saberem, né? O Inedit, a gente vai deixar escrito aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Sim, eu falo muito, hein, gente? Ó, vocês precisam me cortar. Podem me cortar aí, pelo amor. 45 minutos, o Caio falando 44. Meu Deus do céu. Não, tô Não, é que brincando. aquilo, né? Quando a gente vai falar daquilo que é, que é a nossa paixão e tudo aí, ixi, aí vai embora. E Aí Caio, segura isso, que... o documentário, o curta-metragem, te motivaram a fazer os festivais que você faz aqui na Espanha, né? Sim, Aqui em sim, Madrid, você começou em Madrid, foi para Barcelona e agora também está em Valência, né? isso. Então, obviamente, quando a gente vai fazer a distribuição do filme nos festivais, na verdade, quando você pensa em distribuição, o primeiro momento da distribuição são os festivais, né? E depois é você trabalhar com o cinema, ou VOD, ou streaming. Então você começa a trabalhar essa maneira de como que você vai fazer o seu filme chegar no espectador final. O primeiro passo de todos são os festivais. E justamente porque o festival ele vai dar a chancela deles, né? Então, bacana, legal, né, de qualidade, sei lá o que lá. Então você já tem a sua chancela do festival tal. Então a gente busca o festival primeiro para poder ter um espaço para projeção e segundo para poder cooptar o prestígio do festival e ligar o prestígio do festival ao seu filme, né? Tanto que assim, depois que o Guitar Days ele foi para o Sanfic, que é no Chile, que é o maior festival do Chile também, em Santiago, foi exibido por 4 dias, super bacana, todo o esquema lá, apresentado pelo Gael Garcia Bernal, pelo Wagner Moura, e pro seu Jorge também. Então, depois dali, nossa, é, fez uma varredura na América Latina o filme de projeção. Porque daí os outros países falavam assim, começavam a me ligar e mandar e-mail falando assim, a gente tem interesse de passar aqui em Roncaguá, a gente tem interesse de passar aqui em Santo Domingo. E aí vai, aí abre a porteira. Por quê? Porque o próprio festival, a qualidade do próprio festival já mostra, opa, vamos ver o filme, vamos ver se tem a ver, vamos chamar eles também, né? Então, essa ideia dessa primeira distribuição começa pelos festivais, e daí você começa a perceber, quando você está entregando o seu filme para os festivais, qual que é meio que o funcionamento de cada um dos festivais, né? Como funcionam cada um deles, não é o mesmo funcionamento para cada um de cada festival, então cada um tem a sua maneira de funcionar. Cada um tem a sua proposta, tem festival que é online, tem festival que é presencial, tem festival que é mensal, tem festival que é anual, tem festival que trabalha por gêneros, só filme de terror, só filme de comédia, só filme espanhol, só filme brasileiro. Então existe
uma variedade infindável assim de possibilidades para festivais, né? Eu sempre tentava fazer a projeção em Madrid, que é onde é a cidade que eu moro, né? E sempre foi muito complicado, né? Conseguia fazer em Londres, conseguia fazer em Los Angeles, conseguia fazer em Moscou, mas não conseguia fazer na cidade onde eu morava, né? Então, aonde que mora essa dificuldade, né? E foi quando eu percebi que, bom, já percebi aí, né? Aí já vem já da minha bagagem administrativa de você perceber a fraqueza de uma região e como essa fraqueza ela pode ser explorada e se transformar numa oportunidade, né? E daí, opa, já vi que aqui em Madrid está faltando algo. E a mesma coisa em Barcelona, porque apesar de haver festivais importantíssimos na Espanha, em Madrid não tem. Em Madrid não tem. Tem um tremendo festival de curta-metragem de mais de 20 anos, sensacional, formidável festival, mas um festival que envolva ali todos as categorias, como curta-metragem, longa-metragem, documental, tudo mais. Você tem isso, né? Você tem o Documenta Madrid, que é no Matadeiro, né? Que é também um festival sensacional, mas o Documenta Madrid ele trabalha mais com obra de grandes produtoras, né? Então é complicadíssimo entrar no Documenta Madrid, é super complicado. Então é algo assim de que parece que é algo mais de indicação de produtora grande, né? Porque como você começa a perceber da onde vem cada uma das obras que são exibidas, você vê que não tem ninguém bobinho ali não, né? Então é tudo documentário que vai depois para o Oscar, é documentário que vai para para Sheffield, que é um dos maiores festivais de documentário do mundo relacionado a documentário, e vai para Sundance e tudo mais. Então daí você começa a perceber que, pô, tudo bem, é bacana para o público, é sensacional você ter acesso a essas obras, né? Mas para o produtor, para o diretor, é complicadíssimo, né? Se você não tem uma Myra Max atrás para te bancar, aí a história fica mais complicada. A mesma coisa acontecia também com o Barcelona. Então, você percebe que você tem grandes festivais na Espanha, como o Festival de Sevilha, como o Festival de Málaga, como o Festival de Almeria, como o Sitges, como o Festival de San Sebastián. Tem N festivais super incríveis na Espanha, super incríveis. Mas eles são festivais nível Oscar, sabe? Goya. Eles são festivais muito para que você tenha investido 20 milhões de euros no seu filme. Sim, você estava falando de festivais, tem um festival aqui, um festival de Cannes também, Sim, sim. né? O Cannes que você diz Não, Cannes, tem uma cidade em Galícia que se chama Cannes, Ah, sim, C-A-N-S, sim, sim, sim. e eles têm um festival lá de cinema que eles fazem de propósito, porque o nome da cidade é Cannes. Só. Essa essa eu não sabia. Eu conheço o Docu Rock, que é Docu Rock é de Vigo, que também é um festival de documentários também bacana da Galícia. Então é isso, pensando, vendo todo esse cenário, eu pensei, eu vou começar a me embrenhar por esse caminho, né? E eu comecei no primeiro momento conversando com um amigo de uma livraria que fica no centro de Madrid, que a livraria chama Rancatelma, e essa livraria é pequenininha, ela é bonitinha, pequenininha, aconchegante,
Só que uma vez eu fui a uma a- era não era uma estreia, um lançamento de um livro de um amigo, Fernando Naporano. Inclusive, o Naporano ele é um dos entrevistados do Guitar Days, porque ele era jornalista nos anos 80, 90, e também tinha uma banda que chamava Maria Angélica Não Mora Mais Aqui, que foi a que criou basicamente o gênero guitar no Brasil, né? Então, o Naporano estava fazendo o lançamento do livro e falou assim: vamos lá, vou lançar meu livro. Eu falei assim: vamos lá. E eu conversando com o dono da livraria, ele me falava que o ex-sócio dele gravava curtas ali, eles eram muito do cinema e tudo mais, que às vezes faziam umas projeções de curta-metragens ali. E foi no momento que eu pensei, eu vou falar com o Luiz. Daí eu cheguei no Luiz e falei assim: Luiz, lembra que você me falou que vocês faziam curtas aí e tudo mais? Vamos fazer uma projeção aí, que eu tô a fim de montar um festivalzinho, bora fazer? Ele, vem, vamos fazer, vamos ver o que não dá pra fazer aí, a gente coloca umas cadeirinhas aqui, a gente tira tudo do meio do caminho. E a gente começou na livraria, no Arranca Telma. Então, foi todo 2019 fazendo no Arranca Telma. Nos últimos meses já estava uma galera fazendo em pé, a galera já estava assistindo em pé ali. Eu fiz todo 2019 na livraria. Depois, quando tinha muita gente, já estava uma galera já a mais querendo participar e já não tinha mais espaço, eu falei assim, bom, é hora de procurar um espaço maior. E a gente está fazendo as projeções agora no EU7, no Espaço 7, que é em Xameri, e está funcionando super bacana, apesar da pandemia, né? Porque a pandemia é isso, né? Matando a nossa cultura presencial. É uma situação super complicada, né? Porque a gente precisa também entender como funciona, de como tratar de não se infectar e não infectar os outros, não contaminar os outros, e fazer com que a cultura continue funcionando, viva, né? Mas ainda assim, as duras penas, como todo mundo em qualquer área nesse ano 2020, a gente conseguiu seguir bem com o Madrif, né? Que eles se chamam Madrif, é o Madrid Indie Film Festival. 3 meses depois que eu abri o Madrif, eu falei assim, vou abrir em Barcelona, e eu abri em Barcelona também. E no final do ano passado, abri o de Valência. Então, são 3 festivais mensais que eu organizo, e são festivais internacionais, então eu recebo obras do mundo inteiro, e eu assisto mais ou menos 500 filmes por mês. Além desses 500 filmes por mês, eu ainda assisto Netflix, HBO, Amazon Amazon Prime. Prime. E aí Você vai. dorme? Você dorme? E Globoplay ainda, hein? Eu Globoplay, ainda assisto Segunda o Big Chamada Brother. no Globoplay, hein? Mas escuta, você dorme? Você Pois tem é, né? tempo para Você dormir? vê. Pior que tem, né? Então, assim, organizando, tudo funciona bem. Mas é aquilo. É algo que eu gosto muito de fazer. Então, o assistir, eu preciso assistir os filmes que passam pelo festival. Mas agora eu tenho já, depois de um tempo já estabelecido, eu tenho um grupo de jurados que já que me auxiliam, né? Então, são 7 jurados em Madrid, 8 jurados em Barcelona, que são diretores de cinema, diretores de fotografia, atores, atrizes, produtores, gente e não só espanhóis, né? Então, são espanhóis, tem inglês, tem argentino, tem francês, búlgara, e é uma galera que está super envolvida, super ativa no cenário do audiovisual independente mundial, né? Então, é bacana, é um momento também de conhecer a fundo como funcionam essas produções na mão de todos eles também, né?
E Caio, quem quiser participar dos festivais, onde que eles podem se inscrever? Não só para mandar documentário e curtas, mas quem quiser participar pessoalmente, como que faz? Então, é só acessar o site www.madrif, com 2 Fs, em WF, madriff.org. Então, no Madrif, centromadrif.org, já vai aparecer ali no site. Se você é um cineasta, você quer inscrever seu filme, está lá o Submit Your Film, ou então, para você, enfim, o site está em espanhol e está em inglês, né? E para quem é público, logo de cara também está lá o Pia Tua Entrada. Ali você vai clicar no Pia Tua Entrada, que vai te levar para uma página que é a página do Meetup. O Meetup é o aplicativo que nós utilizamos para organizar a entrada dos participantes. Então, a gente fica sabendo quantas pessoas vêm, quem são, enfim, seus interesses e tudo mais. Então, é organizado por ali. A entrada ela é gratuita, né? Então, quem quer participar, a única coisa que precisa fazer é entrar no Meetup, se inscrever e vai receber o aviso, né, de inscrição ali assim que a gente coloca o evento no ar. É lógico que nos últimos, como já está começando a ficar meio que já na boca da galera, já está indo assim. Então, nos últimos, eu acho que os últimos 6 meses, eu coloco em uma semana já não tem mais lugar. E Ô, daí, que nem, Caio, por exemplo, esse último mês tinha mais de 40 pessoas na lista de espera, né? E aquilo. E é uma pena, porque assim, é uma pena porque tem gente que vai lá e fala que vai e acaba não indo. E daí fica umas 4 ou 5 cadeiras lá vazias e com 40 pessoas na lista de espera. Mas fazer o quê, né? tem que contar com pelo menos 5% de no-show, então. Ah, não, mas aí já vai chamando os amigos, tá vendo? Já deixa o espaço separado já para Letícia, e daí vai lá e fala que não vai depois. Eu sempre fui, hein? Ô, Caio, e assistindo todos esses 500 filmes fora, né, que vão participar dos festivais, você, quando assiste a Amazon Prime, HBO, Netflix e todas essas plataformas, você gosta de assistir os filmes espanhóis, as séries? Nossa, eu O que que adoro. você gosta? Nossa, eu adoro. Eu adoro porque, assim, na verdade, uma das desculpas, vamos dizer assim, né, de vir para a Espanha e não ir para a Inglaterra, por exemplo, era porque eu sempre fui muito fã do cinema espanhol, né? Eu sempre fui muito, muito fã. Então, inclusive da velha guarda, né? Do pai do Bardem, do Carlos Saura, Buñuel, Almodóvar, depois da Movida Madrilenha. E eu sempre fui muito de fazer, de quando você vai numa cidade, você visitar lugares onde os filmes eles foram rodados, né? Eu sempre fui muito, eu sempre fui, eu sou um turista meio assim, né? Então eu gosto de lugares históricos, onde as coisas aconteceram e ver, aconteceu isso aqui. Fui para o Marrabit na Normandia, aqui aconteceu o dia D. Então assim, eu tenho um roteiro pronto de Madrid para cineasta e quem é amante de séries, e de coisas que eu vou, que eu gosto, eu curto, de ir lá e conhecer o lugar e tudo mais. Então, eu sempre tive essa proximidade com o cinema espanhol, porque para mim o cinema espanhol ele tinha um quê do cinema brasileiro, não o cinema brasileiro a Globo Filmes
agora dos anos 2000 para cá, mas muito mais um cinema mais parecido àquilo que era. Mas agora tem que acompanhar minha viagem, porque eu vou longe agora. Aquilo que ia da pornochanchada, sem ser a pornochanchada em si, mas os elementos estéticos que eram utilizados na pornochanchada, ele era basicamente aquilo que o Buñuel utilizava, aquilo que o Moldova utiliza até hoje. Totalmente, sabe? Totalmente. Então é uma coisa que é lógico, no Brasil, o fato da pornochanchada está muito mais relacionado a um padrão de filme B. Na Espanha, isso ele acaba virando uma estética, né? Então, eu sempre admirei muito os diretores de fotografia espanhóis, os produtores espanhóis, tudo aquilo que foi feito na Espanha. Então, eu achava que eu vindo para cá, eu ia ter um contato mais cercano, um contato mais próximo, né, dessa galera que trabalha com esse tipo de estética que, para mim, tem tudo a ver, né, que eu curto bastante, eu acho que tem super a ver. Eu também tenho isso com o cinema inglês, tenho muitos com o cinema inglês, com Sean Meadows, com Ken Loach, então assim, então era meio que um cabo de força de que para onde que eu vou, porque onde eu ia estudar cinema inevitavelmente, ia me envolver com uma galera para poder realmente né, conseguir absorver o que tem na água do lugar, né? Nossa, do primeiro dia que eu cheguei aqui, eu lembro que falei assim, não, vamos para um lugar tal, eu ainda muito relacionado com questão de música, eu queria ver um monte de banda aqui, né? E eu fui ver as bandas que estavam colocando atrás do show deles os seus vídeos e algum tipo de projeção, que é coisa que é normal agora que fazer você tocar e rolar visual atrás, né? É meio que apresentação multimídia. Rola muito em eletrônico isso, né? Mas tem muita banda que faz isso também. E as primeiras bandas que eu assisti, os caras eles tinham uma qualidade nos seus próprios videoclipes que eu falei assim, nossa, é aqui mesmo o lugar, sabe? Então, vir para Madrid, vir para Espanha, ele tinha um quê de se aproximar dessa estética. Então, aquilo que acontece hoje é isso, né? A gente sabe muito bem. Quem gosta de séries, ninguém precisa ser um especialista para entender como funciona muito a questão, a estética de fotografia, por exemplo, daquilo que vem acontecendo nas séries mundiais, né? E questão de narrativa também. A narrativa, por exemplo, dos filmes espanhóis de comédia, elas são super parecidas com as narrativas dos filmes da Globo Filmes, né? Então, se você vai pegar um filme, esses filmes que são blockbuster na Espanha, que é o Papai, como é que é? O Meu Pai... Padre Solo Ayuno. O Padre Solo Ayuno. Então, e também Los Campeones, e também são tipo são tipo de filmes que tem uma temática, obviamente, que é uma temática popular, que sabem trabalhar muito bem isso, né? Humor. Existe muito disso, trabalhar humor, como é basicamente a grande maioria dos filmes brasileiros, né? A grande maioria dos filmes brasileiros. Só que a diferença do cinema brasileiro com o cinema espanhol, que eu vejo basicamente, é que, infelizmente, essa é uma crítica que a gente faz, todo mundo que trabalha com audiovisual, a gente faz isso para quem esteja na Ancine, seja lá quem for, é que toda subvenção, toda ajuda, todo edital, ele é direcionado ou para quem já tem dinheiro, né?
para as grandes produtoras ou para a Globo Filmes. Então, assim, a galera pode não saber, mas não é a Globo que faz os próprios filmes. O dinheiro da Globo entra do governo, né? Não sou contra isso, eu acho que a cultura ela precisa ser subvencionada, ela precisa ser apoiada, porque a cultura você investe na produção para depois você captar o dinheiro dela na saída. Então, tudo aquilo que vem depois é onde o governo vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro no cinema, vai ganhar dinheiro nos produtos que são vendidos depois disso, vai ganhar dinheiro com a própria televisão. Além do interesse cultural que o pessoal de fora acaba tendo da nossa própria cultura, que isso acaba acontecendo, por exemplo, com a Coreia, hoje em dia, e acontecia, né, até hoje com a cultura dos Estados Unidos. A gente querer ir para Nova York para ver os táxis amarelos, para ver o Central Park, que era o que a gente via nos filmes, né? Claro, sem dúvida. E é engraçado o que você falou de ter essa identificação com os filmes espanhóis, porque faz algumas semanas eu assisti alguns filmes antigos dos anos 90 espanhóis, e eu senti como uma espécie de déjà vu, mesmo sem ter estado aqui na Espanha naquela época dos filmes dos anos 90 daqui. Sim. E eu comecei a gostar muito do Alex de la Iglesia e, por consequência, do Santiago Segura, que participou, o primeiro filme que ele participou como ator, que é El Día de la Bestia. Foi aí que ele arrancou, começou a fazer sucesso, né? E depois ele começou a produzir filmes. Eu gosto muito do tipo de humor deles, porque, no meu ponto de vista, não tem muito o politicamente correto. Então, às vezes eu vi algumas coisas que eu falei, nossa, isso no Brasil ia ter movimento de cancelamento, ia ter um monte de tweets falando mal ou criticando. E na minha concepção, assistir esse tipo de filme é para você relaxar, independentemente de você concordar com isso ou não, né? Mas a forma que eles abordam, eu não acho ofensivo, mas obviamente eu não tenho lugar de fala, porque não estou né, na posição das pessoas que eles estão falando ou tirando sarro. Eu simplesmente vejo, eu dou risada com inocência. E é isso, toda essa escola que foi feita nos anos 90 também, é uma escola importantíssima, né? Porque, por exemplo, o próprio Alex de la Iglesia, ele era um cara que, trabalhando com essa questão cômica e tudo mais, hoje ele faz, se eu não me engano, acho que o 30 Monedas é ele que dirige, né? Sim. Então, Sim, que tá na HBO. existe uma versatilidade desses diretores que é uma coisa impressionante, a maneira como eles conseguem viajar do cômico para o dramático. E é uma coisa que eu acho que os espanhóis eles fazem isso muito bem. E aquilo que eu ia comentar, naquilo que no Brasil a gente tem hoje o foco é na comédia, você também tem os grandes vendedores espanhóis, que são os filmes de comédia, né? Os que vendem bastante são comédia. Mas eles têm os grandes vencedores de Oscar e tudo mais, são os dramas, né? Então, os filmes que são, nossa, que chegou para arrebentar com a boca do balão, são dramas espanhóis, né? Que ganham Oscar, que ganham, enfim. Sim, tipo Mar Adentro, por exemplo, né? Ou os filmes próprios do Almodóvar, né? Uhum. Sim, pois é. E o Mar Adentro é isso, né? Acho que foi do Alejandro Amenábar, um dos primeiros filmes dele, que foi também um dos primeiros filmes da Belén Rueda. E o filme que é onde ela ganhou o Goya, Bardem ganhou o Goya, Celso Bugalho ganhou o Goya como melhor ator coadjuvante.
Então, assim, eles têm essa versatilidade que é algo que eu acho que no Brasil é um pouco mais difícil de ter, porque a galera que está no drama, ela nasceu daquele core dramático e se mantém ali no drama. Pode pôr um pouquinho mais de ação, mas transitar entre drama e comédia, eu acho uma coisa que os espanhóis eles conseguem fazer muito bem e que não sei se é do interesse, por exemplo, do diretor brasileiro fazer esse tipo de coisa, né? Fazer esse tipo ter esse tipo de trabalhar com diferentes gêneros assim, né? Quando acaba dando certo, né? Porque também tem essa, né? Você de repente vai mostrar um projeto para poder tirar esse projeto do papel, o cara que vai financiar vai falar assim, não, mas você fez o Cidade de Deus, continua fazendo um drama que vai funcionar, que vai dar certo, você vai fazer uma comédia aí? Não, comédia não dá. Então tem muito dessa também, né? Porque não adianta, inclusive os grandes diretores brasileiros, eles são subvencionados, eles são apoiados, então eles precisam fazer algo que saiba que o pessoal vai de alguma maneira vai bancar, né? Então existe toda uma complicação financeira nessa história toda aí também, né? Eu queria só fazer um link com eu acho que as pessoas começaram a ter um pouco, principalmente os brasileiros, começaram a assistir mais filmes e séries espanholas, e eu acho que tem um corte aí, né, um divisor de águas, que foi La Casa de Papel. Até então, não tinha, eu não me lembro de outra série que tenha tido tanto sucesso como essa. E depois de La Casa de Papel, começaram a ter outras produções espanholas que começaram a fazer sucesso também. Ainda bem que não foi cancelado, porque era uma série que passou na televisão aqui, não fez sucesso, eles quase cancelaram e não ia ter a segunda temporada, colocaram na Netflix e começou a ter muito público, né? Na Muita verdade, popularidade. ela foi cancelada, né? Na verdade, os produtores do La Casa de Papel é a 3 Media, então, que são os donos da Antena 3. Então, eles lançaram a série na Antena 3 aqui. Os episódios eles eram episódios longos, eles eram episódios de 70 minutos. E eles fizeram um meia elite, meio mussarela, que seria um primeiro temporada com segunda temporada, que na verdade na Espanha foi exibido em um ano. E daí o pessoal da 3 foi lá e jogou. Bom, valeu, obrigado, vamos passar para frente. E vendeu para a Netflix, né? Netflix, que não é bobo nem nada, né? E tem melhores recursos que a 3 Media e que qualquer outra companhia mundial, eles redistribuíram os capítulos. Eles fizeram capítulos, ao invés de fazer capítulos de 70 minutos, fizeram de 40 a 50 minutos no máximo. Fizeram mais capítulos, obviamente, por conta disso. E simplesmente jogaram isso no algoritmo que eles já tinham de gente que podia curtir esse tipo de coisa. Eles não colocaram $1 a mais para fazer propaganda nem nada. Nada. Mudaram o nome, colocaram lá Money Heist, gente com a capa vermelha lá e bota lá. E aí o algoritmo sozinho fez aquilo que não adianta. Mestre em marketing nenhum vai conseguir fazer. Que é fazer a explosão que foi que acabou virando a série em língua espanhola mais vista na história da Netflix, né? Até hoje. É incrível, isso é incrível. Eu queria dar uma dica para quem está escutando e que gostou muito de La Casa de Papel e quer até aproveitar para assistir série e aprender espanhol ao mesmo tempo. Uma série que eu gostei mais ainda do que essa foi Vis-a-Vis, que é uma série que também está disponível na Netflix
É uma série que são de mulher, é uma prisão feminina, né? E é aquela que você começa a assistir e você quer saber o que acontece, né? O que vai acontecer no próximo capítulo e no próximo. E eu acho que eu já cheguei a assistir pelo menos uns 5, 6 episódios de uma vez, de tanta curiosidade. Essa, para mim, é muito melhor, foi melhor produzida e não foi tão arrastada igual está sendo La Casa de Papel, que me parece que ainda não terminou, ainda está para lançar a última temporada. Tá para E lançar. Vis-a-Vis eu achei mais bem enganchadinha. Então, essa é a minha sugestão para quem tiver interesse em série espanhola. Eles dividem aí, se eu não me engano, acho que 2 atrizes, né? Acho que a Alba Flores, que é a Nairobi da La Casa de Papel, ela tá no Vis a Vis. E também a Najwa Nimri, Que faz hoje a a delegada, né? Alicia, Que está a Alicia procurando. na La Casa de Papel. E olha essa curiosidade, as duas elas são cantoras também, né? Então Verdade, elas têm uma verdade. carreira de cantora, tanto a Najwa quanto a Alba Flores são cantoras. E a Alba Flores, ela é neta da Lola Flores ainda. Não sei se Exato. vocês Eu sabem que é a vi. Lola Flores, Sim, La uma Faraona. cantora, uma cantora Cigana. famosíssima, que era assim com o General Franco na época da ditadura aqui, Hum. mas ela tá meio que ela tá destacada da questão da avó. Ela é uma, além de tudo, a Alba é super ativista também, né? Hum. Em Mas Madrid. olha, desculpa, voltando ao Vis-a-Vis, gente, eu não consegui assistir essa série. Cada vez que meu companheiro estava assistindo, vamos, vem aqui ver tal. Eu fechava, falava, eu fazia assim com o olho, posso ver agora? Era um requinte de tortura que eu não consigo, não consigo. Aí eu ficava 3 episódios, 4 sem ver, no próximo eu via, fulano já morreu, já aconteceu isso. Tá bom, então tá, agora eu continuo assistindo. Mas para mim foi muito violenta. Eu sou muito sensível para essas coisas. Não, mas Bom, aí então talvez você goste Critiquem-me. mais. Não, talvez você goste mais, seja mais pro lado de Las Chicas del Cable, que também foi uma série que eu comecei a ver no Brasil para aprender espanhol. É uma série que se passa nos anos 20 e termina, acho que na terceira ou quarta temporada, já na década de 40. Então você aprende espanhol, aprende cultura, né? A história aqui do país é muito interessante também, não é tão sanguinolento como Vis-a-Vis. Eu comecei a ver Las Chicas del Cable, que é As Telefonistas no Brasil, mas não consegui terminar, porque eu tinha coisas mais importantes para fazer. Eu falei, não, eu acho que vai muito devagar. Isso daí também é um pouco tipo, é mais novela, na é mais verdade, né? novela, é mais novela. Eu também achei bem novela. Porque quando você começa. Existem alguns artifícios narrativos que são utilizados em novelas que dá para sacar rápido quando o pessoal começa a jogar isso em série, porque a série ela precisa ser mais dinâmica, né? Porque senão a pessoa vai lá, desiste mesmo e tem mais 200 outras séries para a pessoa ir lá e começar a assistir. Então eles precisam fazer com que cada um dos episódios eles tenham todos os recursos narrativos possíveis de um filme que seja bom, bacana, legal, curtir, tem um link, um gancho final para continuar assistindo. E o Chicas del Cable ele começou muito a deixar isso de que aquilo que pode dar errado vai dar errado. E essa é uma fórmula muito manjada de novela, sabe? E a pessoa pode ficar com aquele fulano, então vai ficar com aquele fulano. Então, é uma coisa meio manjada. O contrário também é manjado. De tudo que pode dar certo, vai dar certo, tudo pode dar errado, vai dar errado. Isso é a fórmula de novela. E a Chicas del Cable eu achei que começou a colocar muito disso. E daí, o que É. acontece? Não tem o fator, nossa, olha só o que aconteceu, Surpresa, nossa. né? O É fator verdade. uau, que eles falam aqui, né? É Uau. verdade. É verdade. A Lê viu 30 Moedas. Você viu? Assistiu 30 Moedas, Caio? Não assisti 30 Moedas. Então a gente vai te contar. Você não sabe o que acontece. É brincadeira, a gente não vai contar. Não vai contar, Não não. assisti. Tem dois que eu quero assistir, que na verdade são 3, que eu acho que
que inclusive acho que os 3 são do HBO, que é o 30 Monedas, Pátria e... Ah, não, o terceiro é da Movistar, Antidistúrbios. Ah, não vi, não vi. Antidistúrbios, sim, é do País Basco, não? Ou Pátria do País Não, Basco? Pátria do País Basco. Ah, então eu comecei a ver, sim, sim. O Antidistúrbios é sobre a tropa de choque madrilenha. Ah, ok, ok. São temas que, na verdade, são temas que estão aí no dia a dia ainda do espanhol, né? É interessante para a gente aprender também da cultura do país, se a gente for pensar, né? Sim, claro, claro, sem Hum, dúvida. hum. Inclusive, o Pátria, ele é, na verdade, uma narrativa ficcional sobre o que aconteceu no País Basco e o ETA, né? Então, para quem não conhece, o ETA era um grupo separatista, ele era um grupo terrorista separatista basco, e ele terminou as suas operações há apenas 2 anos, né? 2, 3 anos. 2018 foi quando o ETA terminou quando disse acabou. Eles Terminou antes, né? As terminaram operações acabaram oficialmente. antes. Eles terminaram Isso. oficialmente. Tem É. outra série que eu vi também, que eu gostaria de ver outro episódio, ou a próxima temporada, que se chama El Cid, El Campeador. Não sei o nome exatamente, acho que é Cid El Campeador. Não Sim. sei se vocês viram. Não, mas eu sei que o protagonista é o Jaime Lorente, que é o Denver da Casa de Papel também, né? É. Então, eu ainda não vi. Eu não costumo me apegar a comentários não vou assistir porque é uma porcaria, sei lá o quê, porque às vezes o pessoal fala mal, nananã, mas quando a pessoa começa a falar e ela começa a me dar elementos técnicos que faltam na série, essa pessoa meio que me convence. Ela cria o preconceito em mim. Então você não pode assistir filmes históricos ou séries históricas com o Pablo, porque ele começa a ver detalhes e falar, não, mas isso não podia ser assim, e começa a criticar. Ah, não, mas não a questão da Não. fidelidade histórica, né? Ah, Porque tá. eu acho que cada diretor tem a sua maneira de contar a história como lhe convém ali, como acontece com The Crown, por exemplo, que basicamente é super fictício, mas a galera vê aquilo como, nossa, aconteceu aquilo ali, aquilo é um documentário, né? Mas é a questão técnica mesmo, sabe? De como que o negócio foi gravado, a maneira como o negócio foi montado, o tipo de luz que é utilizada, é coisa de noia audiovisual mesmo. E quando começa a falar que usam poucos artifícios para trabalhar em cima disso, que é o que aconteceu com o Zona de Separação, não sei se vocês já assistiram Zona de Separação, é espanhol, Não. é sobre... Ele tem uma história muito parecida com aquele brasileiro, que é um brasileiro que é dividido, uma galera que vai para o mar alto, 3%. Minha secretária aqui está me dizendo 3%. Sei, sei. Eu comecei a ver, não terminei. Uhum. Então, o 3% ele tem esse de que tem uma galera que é dividida, os pobres e os ricos. E a treta para eles, essa confusão, esse conflito entre eles e tudo mais. Zona de Separação, ele é o 3%, espanhol. Mas é aquilo. Você começa a prestar atenção na produção, para mim é algo que quando você tem outras séries que valem a pena você estar ali assistindo, dando o seu tempo, eu acabei deixando de lado. Então, antes da gente ir para os nossos quadros, terminando o nosso episódio de hoje sobre filmes, vamos cada um dar uma dica de um filme espanhol para quem está escutando a gente hoje? Boa. Sim, claro. A minha dica, que eu já tinha passado 2 dicas de série, então a minha dica de filme vai ser Um Contratempo. Eu acho que ela ainda está disponível na Netflix e é daqueles filmes que você vê o final e fala, nossa, nunca imaginei.
nesse estilo, não vou dar spoiler, mas Um Contratempo, sim. Com Mário Casas. Muito bem, muito bem. Nossa, que difícil. Um filme, só um. Só um. Olha, eu vou falar de um filme que faz muito tempo que eu assisti. Eu não sei quem é o diretor, mas o filme se chama Vivir es fácil con los ojos cerrados. É uma parte de uma música dos Beatles, do Strawberry Fields Forever, que é Living is Easy with Eyes Closed. É muito bonito e fala a história de quando John Lennon veio para Espanha, e ele foi para Almeria, e a história de um professor de espanhol, de inglês, e teve esse encontro de verdade entre o professor e o John Lennon. E aí existe toda uma explicação de como é verdade o que aconteceu, mas aí eu não vou contar. E conta também muito de povoados, sabe, de pueblos ali da Espanha. Então é uma forma de conhecer a vida nos pueblos também, né? Um professor de inglês ensinando inglês com músicas dos Beatles. Bacana. Minha vez. Posso sugerir um filme dos anos 90, outro que tá rolando agora? Porque eu acho que, inclusive, desses anos 90, dos anos 90 dá para... Eu acho que nem sei se é dos anos 90, no começo dos anos 2000. Eu acho que é 2001, não, é 2000, 2001. Que é de uma das atrizes que parecia que ia estourar, acabou não estourando, não sei por que cargas d'água, que é da Paz Vega, que ela é famosa na televisão espanhola, mas no circuito do cinema não foi muito adiante. E ela fez o Lucia y el Sexo. Verdade, é um clássico. Sim, é um filme super bacana, não é do clássico Almodóvar. É um filme que eu assisti no cinema na época que era... como é que era? O Espaço Unibanco ainda tinha Unibanco, não era nem Itaú, nem nada. Muito bacana, vale a pena. Tem um filme, com essa minha noia de ir para os lugares para conhecer os lugares, eu vi um filme que eu recomendo muito mais pela fotografia do que pela narrativa em si, que ele chama... É que em inglês, eu não lembro espanhol, não sei se é... Fala pra gente em inglês, não tem problema. Invisible Guardian. Espera que eu vou procurar Guardião aqui. Invisível. Ou Invisível. El Guardián Invisible. É isso mesmo? Uhum, sim, sim. Então, que na verdade foi a Priscila, minha companheira, que ela leu os livros, e ela falou assim, então, vai sair o filme do El Guardián Invisível? Vai sair o filme do Guardião Invisível, vai ter que ver, né? E o bacana do filme é muito mais a questão da fotografia, que ele te mostra uma Espanha que a gente dificilmente vê, que é uma Espanha soturna, que é uma Espanha que você consegue ver, por exemplo, hoje, quem tiver Amazon Prime, pode procurar aí o Internado, como é que é? El Internado Las Cumbres. El Internado Las Cumbres. Ok, fica a dica, fica a dica. Esse El Internado Las Cumbres, assim como do Guardião, eles mostram essa parte que está mais perto da Espanha, mais perto dos Pirineus, que é mais de floresta, mais de montanha, e é mais de mistério, que, nossa, é uma Espanha que, de fato, eu não conhecia, eu não sabia que existia uma Espanha assim, que era de montanha e floresta, e um negócio meio cinzento. E nossa, eu adoro esse tipo de clima. E esse filme ele traz muito disso. A gente acabou indo, foi para Elizondo, que é a cidade, né, em Navarra, que foi gravado esse filme. E eu recomendo justamente com uma questão mais cultural para conhecer essa Espanha soturna, mais montanhosa, mais misteriosa.
E os dois. E o filme ele se passa em Elizondo, que é Navarra, e a série ela se passa um pouquinho mais para o lado do País Basco. Mas está tudo naquele pedaço ali. Legal. Então, vocês vão ter uma cara da Espanha que, para mim, me surpreendeu bastante. Legal, legal. Quanta dica legal! E por falar em dica, vamos para os nossos quadros, e um deles é a dica do dia. Vamos lá. A minha dica do dia é para quem está aprendendo espanhol. Então, quem tem dificuldade em memorizar os dias da semana, porque é fácil, sábado e domingo é igual. Agora, né, lunes, martes, miércoles, a gente que já está aqui convivendo na Espanha, vivendo aqui na Espanha, acaba interiorizando mais rapidamente. Mas quando a gente ainda está aprendendo, decorar fica um pouco difícil na hora de você colocar em prática, né? E ter que ficar pensando. Então, quando eu estava aprendendo espanhol, eu aprendi assim. Eu achei muito fácil, nunca mais esqueci. Miércoles é quarta-feira, então ele vai estar no meio da semana. E ele é uma palavra relativamente grande, igual Wednesday em inglês. E aí você tem que pensar nas outras semanas, né? Lunes e martes, segunda e terça. Lunes, na ordem alfabética, vem antes do M. Então, lunes, martes, por questão alfabética, né? E depois de miércoles, jueves e viernes, que também tem essa questão de ordem alfabética. J antes do V. Essa é a minha dica. Que legal, que legal. Não tinha essa regra aí mnemotécnica. Gostei dessa dica para quem está aprendendo espanhol. Então é uma dica valiosa. Muito bem, muito bem. Então eu vou para a polêmica do dia. A polêmica do dia é a seguinte. Muita gente fala assim que os galegos são branquinhos, têm olhos claros, cabelos claros. Inclusive, a gente já ouviu muitos argentinos dizerem que qualquer pessoa loira é gallego, né, ou gachego. E também no Brasil, a gente fala, pelo menos lá em São Paulo, em muitos bairros, a gente diz: fulano é galego, ou galego é alemão, né? A gente chama os loiros de galego ou alemão. E eu tava pesquisando, olha só que legal, eu achava que isso era uma bobagem, mas eu procurei na Universidade de Santiago, no grupo de medicina genômica, e eles estão dizendo que isso tem um fator genético, que os galegos são a população que mais loiros tem em toda a Península Ibérica. Então isso se deve também a fatos históricos, porque a invasão árabe não chegou até Galícia, e nós não temos tanta influência dos árabes como nós temos aqui, né, da metade da península para baixo. Então está explicado historicamente, mas isso não significa que a gente vai continuar chamando os loiros de galegos, né? E tem outra coisa também muito importante, a migração, né, a emigração dos galegos entre o final do século XIX e o comecinho do século XX foi impressionante. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas que saíram da Galícia e foram para a América Latina. Argentina, Venezuela, Uruguai, Brasil. Estou eu aqui para dar prova disso, que eu sou filha de galego. E eu tô aqui para misturar a raça. É isso aí, para você misturar as etnias, isso mesmo. E aí a gente tem o último quadro. O quadro é intraduzível. Intraduzível é uma palavra ou termo em português ou em espanhol que não tem tradução. E a gente escolheu fazer questão de. Como a gente diz fazer questão de? Será algo questão de? I make a question em inglês, né? Pois é, eu hago isso também. Em inglês não dá, né? Não dá. Eu hago questão de, não. Então, fazer questão de, você diz, eu insisto. E quando a pessoa, ela tá meio embaçando para te dar a resposta, você diz que a pessoa se hace de rogar, que ela faz que você pede, que você peça muito, então você insista. Então, você fala, faço questão que você venha. Então, essa pessoa se hace de rogar, mas não tem expressão que traduza isso, é insistir mesmo. Sim, é uma oportunidade também para quem estiver escutando a gente ou assistindo no YouTube, quiser deixar um comentário
no Instagram ou aqui no canal do YouTube com uma sugestão de uma outra possível tradução, né? Boa. Também é uma... Boa, muito boa ideia. Então, a participação de vocês é importantíssima. O que mais, Lê? Eu acho que por hoje é só. Foi um bate-papo muito legal com o Caio. Muito obrigado pelo convite uma vez mais. Nosso primeiro convidado do nosso podcast. Exatamente. E que venham mais centenas. Obrigada, Caio. Eu tô super curiosa para ver o documentário, porque tem muito da minha história ali. Eu tô me sentindo na Santa Cecília. Quando eu vejo o trailer, eu me sinto no bairro de Santa Cecília, indo lá no retrô, vendo aquelas pessoas e tudo mais. Olha que bacana. Então, logo mais a gente vai fazer um lançamento aqui em Madrid para você. Você tá em Madrid, né? Sim. Aí já veremos na tela grande também. Muito bem. Estaremos em Barcelona daqui 2 semanas e logo mais em Madrid. Ah, perfeito. Então avisa a gente vai deixar os links para as pessoas também conhecerem e participarem também, tá certo? Claro, e você que está em Madrid, não se esqueça, participe também do nosso festival www.madrif.org. Ali você consegue o seu ingresso gratuito para ver as melhores produções independentes, não só da Espanha, mas do mundo também. Muito bem, tá dado o recado, legal. Vamos terminando então, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado aos ouvintes que estão aqui, o pessoal que está vendo no YouTube. Até mais. Obrigada. Espera, deixa eu colocar a vista aqui para ver todo mundo. Agora. Um saludo. Besitos. Tchau. Venga. Tchau.